Fala, galerinha, sejam bem-vindos e bem-vindas para o primeiro Talk Fla. E neste programa vamos falar sobre três assuntos específicos: a expectativa para o jogo contra o Grêmio, a seca de Gabigol, que realmente está incomodando o Flamengo, e sobre as possíveis contratações na lateral direita, que o Flamengo está negociando com Isla, que já praticamente está acertado, e o segundo nome, ao que tudo indica, será Guga, o lateral direito do Atlético Mineiro. E para trocarmos ideias sobre esses assuntos, vamos conversar com Bruno Gomes, um cara que entende bastante de futebol rubro-negro, fanático, e ele vai trocar um pouco dos assuntos com a gente aqui. Seja muito bem-vindo, Bruno, para este programa. Fala, Vitor, beleza? Imenso prazer a gente conversar aqui sobre futebol, ainda mais sobre o Flamengo, né? Nós vamos realmente debater sobre esses assuntos que você citou e dar profundidade, dar também nossas análises, tirar algumas questões e comentar, acima de tudo, sobre o Flamengo. Exatamente, seja muito bem-vindo ao programa, viu? E vamos começar sobre esse novo estilo de jogo do treinador Dominic Torrent, que é um jogo mais posicional, o oposto daquilo que encantou o Brasil, que encantou a América, né? Que era o time de Jorge Jesus, que praticava um futebol muito solto em campo, de muita mobilidade. Você via Gerson chegando com boa frequência na área, o Ilharão também alternando posicionamento com Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e o próprio Gabigol, né? Eles trocando bastante de posição no decorrer do jogo. E esse time de Dome é um time mais posicional, né? Eles, no caso, guardam posição entre aspas, né? Você vê é, o próprio Arrascaeta voltando um pouco mais para recomeçar a saída de jogo. Você vê o Everton Ribeiro um pouco mais centralizado e Bruno Henrique e Gabigol que ainda estão um pouco abaixo, né? Não estão ainda na forma ideal que encantaram a América do Sul em 2019, né, Bruno? Na verdade, a questão de ideia de jogo, apesar do técnico do homem e de Jorge Jesus serem ambos ofensivos, muda algumas características que nós só vamos perceber ao detalhe no campo de jogo. É óbvio que com 3 jogos, a cara do time do Dome não está em fase de conclusão, na minha opinião, ainda está longe de estar. Porém, foi uma importante vitória que aconteceu contra o Coritiba. O Flamengo realmente precisava dos 3 pontos. Não só o Flamengo em geral, mas também tem os próprios jogadores para dar aquela confiança de volta, também para o próprio técnico para ter mais calma para trabalhar. Como você citou, é um jogo mais posicional, onde realmente os jogadores ficam bem alocados, distribuídos nas suas posições no campo de jogo. Não vamos ver tanta variação de jogador indo para um lado, indo para o outro, como acontecia com o Jorge Jesus. Às vezes o Arrascaeta partia da esquerda para a direita, Bruno Henrique da esquerda para a direita, e assim vice-versa. Realmente será só apenas com o tempo nós iremos perceber o estilo de jogo, as ideias implantadas, a sua filosofia de jogo de Domen no decorrer da temporada. Vale também frisar que até os primeiros jogos de Jorge Jesus no ano passado não foram tão vistosos como costumaram a ser durante a partir do seu 11º jogo, ali por volta do 11º jogo do Flamengo, com ele no comando. E acredito que levaremos bastante um pouco mais de tempo para conhecer realmente a filosofia de Domenech Torrent como treinador do nosso Flamengo. Então, Bruno, exatamente. E logo no início desse trabalho de Domi, já dá para perceber algumas características bem interessantes, principalmente na formação de uma pirâmide, né, que é muito bem comentado na Europa, principalmente nos times de Guardiola, que ele faz com boa frequência. O Flamengo atual é bem nítido que os dois zagueiros ficam abertos e o Ilharão ele vem para fazer a saída de bola, ou seja, ficam três jogadores, praticamente eles tudo ali para começar a trocar o passo ali desde o goleiro, né, desde Diego Alves, aí ficam os três abertos, aí muitas vezes ficam alternando entre o 3-4-3 ou até mesmo o 3-2-5 com a linha dos atacantes entre cinco, fica Everton Ribeiro, Gabigol, Bruno Henrique, Arrascaeta e às vezes até mesmo o Gerson ele costuma cair ali. Será que isso vai demorar
um pouco mais para engrenar ou ainda está muito cedo? Até porque ele não vai ter tanto tempo assim para treinar, né? Vai ser seguido um jogo atrás do outro, até pelo menos fevereiro vai ser esse ritmo incansável de um jogo seguido do outro. Tanto é que a CBF já praticamente alterou alguns jogos para que eles aconteçam no intervalo de tempo de 48 horas, ou seja, Domi não vai ter tanto tempo assim para expor as ideias dele em campo, né? Será que o time vai ser muito prejudicado em relação a isso, essa mudança drástica para o jogo de Jorge Jesus? Olha, Vitor, eu tenho total certeza que isso acarretará em um pouco de complicações para o Dome implantar seu estilo de jogo. Em comparação com o Jorge Jesus, é totalmente diferente o cenário que ambos se encontram quando iniciaram a temporada pelo Flamengo. O Jorge Jesus, quando chegou no ano passado, ele praticamente teve uma pré-temporada para poder preparar o Flamengo pelo primeiro jogo, que foi contra o Atlético Paranaense, no empate da Copa do Brasil por 1-1 lá em Curitiba. Teve, se eu não me engano, um pouco mais de 20 dias para poder preparar a equipe para a primeira partida. E o Domenech Torrent, ele teve, acho que a gente tinha menos de uma semana para poder jogar contra o Atlético Mineiro. E ele não terá aquele intervalo de Jesus teve no ano passado também, aquele intervalo de uma semana para poder preparar melhor a equipe. Então, será muito difícil também, um pouco mais complicado na minha visão, dele implantar o seu estilo de jogo pelo Flamengo. Vale frisar que agora na quarta-feira o Flamengo pegará o Grêmio no Maracanã e no domingo vai enfrentar o Botafogo também no Maracanã. E depois dessa partida contra o Botafogo, aí sim o Flamengo terá pelo menos uma semana livre de treinamentos para se preparar para poder pegar o Santos. E vale frisar, né, também, Vitor, o Flamengo vai pegar o Grêmio, é, com certeza o Renato Gaúcho vai colocar o time titular à força máxima para poder disputar essa partida. É uma partida muito complicada também. O Flamengo, nesses primeiros jogos, pegou o Atlético Mineiro, uma equipe que com certeza vai brigar pelo título brasileiro. E agora vai pegar o Grêmio, uma equipe grande, uma equipe bastante forte, que deve ser um jogo muito disputado na quarta-feira. Exatamente, Bruno. E, tipo, finalmente o Flamengo conseguiu voltar a ganhar pelo Campeonato Brasileiro, né? Porque a última vez que o Flamengo tinha vencido pelo Campeonato Brasileiro tinha sido no ano passado, na penúltima rodada, uma goleada de 6-1, se eu não me engano, contra o Avaí, né? Depois foi enfrentar o Santos na Vila Belmiro, já em clima de ressaca, tomou de 4-0, iniciou esse Campeonato Brasileiro atual com duas derrotas, né, para o Atlético Mineiro do Maracanã e o Atlético Goianiense no Olímpico. Aí, logo depois, conseguiu uma vitória bem suada, bem no estilo Flamengo mesmo, bem na raça, apesar de não ter jogado tão bem assim contra o Curitiba. E eu ainda sinto que esse Flamengo atual necessita de alguns ajustes, principalmente defensivos. O setor esquerdo da defesa do Flamengo, que fica entre Felipe Luiz e Léo Pereira, que é um zagueiro novo, que até o momento está deixando a desejar, muitas vezes fica um buraco ali. Ou seja, se pegar uma equipe bem treinada, bem ajustada mesmo, principalmente do setor do meio campo para o ataque, pode sofrer muito naquele setor. E na lateral direita agora tem João Lucas, né, que com a saída de Rafinha, até o momento o Flamengo não tem um titular de certeza naquela posição, está jogando o João Lucas, que jogou demais contra o Coritiba. Inclusive ele conseguiu calar a boca da torcida, né, e foi uma atuação muito boa para a torcida que esperava uma atuação bem razoável para ruim dele, né? Muita gente subestimou a capacidade dele. E eu queria que você falasse um pouco sobre essa situação defensiva do Flamengo, esse balanço defensivo que o Flamengo ainda está deixando a desejar. Já tomou 4 gols em 3 jogos no campeonato. É um pouco preocupante, ou ainda está muito cedo para fazer alarme? Não, eu acho que já seja preocupante sim. Uma das primeiras coisas que Jorge Jesus fez em comparação de novo foi arrumar o sistema defensivo. Justamente porque, como o Flamengo de Jorge Jesus ele jogava muito para cima, muito já pressionando o adversário na saída de bola, ou seja, a linha de zaga entre os dois zagueiros dos dois laterais jogava com a linha alta, a partir daquela linha do meio do campo. Então, o Flamengo tomava muita bola nas costas nos primeiros jogos de Jorge Jesus e não vem sendo diferente com o Domenech Torrent. Nós vimos que contra o Atlético Mineiro e o próprio Atlético Goianiense foi um show de horrores a defesa do Flamengo.
tomando muita bola nas costas. Nós sabemos que poderia ser até mais o jogo contra o Atlético Goianiense e contra o Atlético Mineiro, pelas oportunidades que nós demos a eles de realmente de chances claras de gols. Sem dúvida nenhuma, é o primeiro setor que o Domenech deve ajeitar nessa equipe do Flamengo, para depois ele começar a posicionar o time de uma maneira mais ofensiva, com a defesa já resguardada. Então, nesse jogo contra o Grêmio do Renato Gaúcho, acredito que será um bom teste também. O Atlético Mineiro, quando jogou contra o Flamengo, jogou muito recuado, jogou a proposta de jogo no início do jogo foi muito clara do São Paulo, de realmente entrou com 3 zagueiros, com 3 volantes e apertou o Flamengo, que o Flamengo não conseguiu criar quase nada. Mas contra o Atlético Goianiense também foi pior, porque o Flamengo tomou muito contra-ataque, tomou muita bola nas costas, e contra o Grêmio será mais um jogo dificílimo, que pega a equipe de Renato Gaúcho, que é uma equipe já consolidada, apesar de alguns desfalques, de alguns jogadores ter saído, é uma equipe bastante no seu plano, no seu plantel geral, tem uma equipe já bem entrosada, então não deve ser um jogo nada fácil. Nesse jogo contra o Grêmio, Vitor, contra o Grêmio de Renato Gaúcho, especificamente, Renato Gaúcho, ele assumiu a equipe do Grêmio, né, no final de 2016, mas sob ele, o comando do Grêmio, só veio jogar contra o Flamengo em 2017. E lá para cá foram 11 jogos, 6 vitórias do Flamengo, 2 empates e 3 vitórias do Grêmio. Isso contando a partir dos jogos que o Renato Gaúcho teve contra o Flamengo pela equipe do Grêmio. E foram 17 gols pelo Flamengo, 17 gols do Flamengo nessas 6 vitórias e nos 11 jogos em geral. E o Grêmio marcou 9 gols contra a equipe do Flamengo. Também teve a inesquecível partida da Libertadores no ano passado. O torcedor flamenguista com certeza deve se lembrar muito bem do 5-0. E também na partida de volta que o Flamengo jogou pelo Campeonato Brasileiro, lá na Arena do Grêmio. O Flamengo conquistou a sua primeira vitória contra o Grêmio lá na Arena, na vitória de 1-0, né? Gol de pênalti do Gabigol, que depois foi expulso, e que foi, sem dúvidas, uma vitória importante para rumo ao título do heptacampeonato em 2019. Então, exatamente, né, Bruno? A freguesia deles, principalmente nos últimos anos, né, está bem, bem clara. E pegando um gancho disso que você falou, você acha que realmente esse 5-0 ainda está machucando eles? Será que o Grêmio vai vir mordido, principalmente por conta desse 5-0? Tanto é que ano passado o Flamengo jogou 2 vezes 1-1 pela Libertadores, que o Flamengo foi amplamente melhor. O Flamengo era para ter até mesmo goleado, não seria um exagero falar isso, justamente pelo primeiro tempo que o Flamengo fez, pelos gols anulados do Flamengo, né, bem polêmicos. Aí o Flamengo foi jogar lá no Sul, como você mesmo disse, e ganhou lá com vários reservas, né? É sempre bom destacar isso. O Flamengo jogou com vários reservas e conseguiu ganhar, mesmo tendo expulso do Flamengo, né? Se eu não me engano. Gabigol foi expulso, tanto é que saiu provocando o Grêmio, fazendo alusão Isso, em 5-0. exatamente. Você acha que esse 5-0 ainda machuca o Grêmio vai vir mordido? Como é que vai ser isso? Mordido, eu acho que não, porque já passou um bom tempo desde aquele jogo. Até o próprio jogo na Arena pelo Brasileiro, que foi depois do 5-0. O Grêmio realmente foi mordido, não conseguiu a vitória. Acredito que será um jogo mais pacífico, entre aspas, mas ainda assim muito disputado. Apesar do Grêmio ser um time muito bom, um time muito copeiro, não é um time que costuma ir bem em campeonato de pontos corridos. Nós sabemos muito bem disso. Mas o Flamengo também tem que mostrar o seu futebol, né, Vitor? O Flamengo não agradou nesses 3 primeiros jogos. E eu queria saber de você também o que você mais espera nesse jogo, a partir do jogo contra o Atlético Mineiro. O que você mais espera de melhoria nessa equipe aí, de Domenech Torrent, o que ele pode ajustar de mais rápido, de mais eficiente, para o Flamengo não sofrer tanto como sofreu nesses últimos 3 jogos? Então, Bruno, eu acho que ainda faltam alguns ajustes, principalmente no sistema defensivo. O balanço defensivo do Flamengo ainda deixa a desejar, principalmente porque ele deixou muito campo para o adversário. Ou seja, se um adversário puxar algum contra-ataque, conseguir encaixar alguma dinâmica ali no meio de campo, principalmente em velocidade, vai arrumar espaço na defesa do Flamengo. E o que me incomoda ainda no Flamengo é principalmente
o setor do meio campo, tá entendendo? Ainda vejo jogadores ainda meio que batendo cabeça para achar a posição ideal de cada um. Porque é lógico que são filosofias diferentes, né? O time de Jorge Jesus era de muita mobilidade. Praticamente ninguém tinha posição certa, né? Muitas vezes Gabigol saía da área e o Ilharão infiltrava, Gerson também infiltrava bastante, Everton Ribeiro ficava circulando ali, flutuava bastante. Já com o time de Domi é mais centralizado eles, né? Meio que cada um guardando ali a sua posição. Eu acho que isso ainda vai levar um certo tempo para ajustar o time. É, ele foi muito criticado recentemente por Bruno Henrique e Gabigol jogar na distância, né? Ainda, ou seja, eles são muito importantes para o esquema do Flamengo. Eles precisam Foi jogar uma mais próximo um do outro, né? foi uma diferença muito perceptível em relação ao time de Jorge Jesus, né? A gente via Com Bruno Henrique e certeza. Gabigol atuarem mais juntos, mais perto do gol, e também um do lado do outro. E já na partida contra o Atlético Goianiense, que foi a partir daí que ele colocou uma mudança mais radical, até com o Rodrigo Caio na lateral direita, a gente viu muito o Bruno Henrique abrindo demais pelo lado esquerdo e o Gabigol, às vezes, centralizando. O Gabigol também ficava muito aberto pelo lado direito, ficava muito distante, porque não rolava aquela tabela, aquela troca de passes entre eles dois, que são os dois principais caras do Flamengo no ataque. E essa mudança foi muito perceptível, muita gente percebeu, e que foi uma atuação muito ruim do Jus, né, Vitor? O ataque do Flamengo Com com o Gabigol certeza. tá deixando muito a desejar. O que é que você acha aí do Gabigol nessa temporada aí? Rapaz, até o momento ele está irreconhecível, né? Tudo bem que ele tenta, assim, ele se esforça. Ele não é um jogador que fica sumido no campo, ele se esforça, mas até o momento o gol não sai. Tanto é que no jogo contra o Coritiba ele recebeu um passe lindo de Arrascaeta. Ele e o goleiro, ele e o Wilson, cara a cara, né? Ele tirou do goleiro, o goleiro voltou e conseguiu pegar meio com o ombro, uma linda defesa, né? Mas querendo ou não, foi mais um gol perdido dele. E os números de Gabigol estão bem, como é que eu posso falar? Bem abaixo do esperado, né? Ele só marcou 11 gols neste ano, Na já verdade, vive. antes de rolar essa pandemia, ele vinha muito bem, cara. Não só nos números, que você vai falar daqui a pouco, mas também atuações. O Gabigol teve uma atuação absurda contra o Independente Del Valle, no jogo de volta Isso, da exatamente. final da Copa Sul-Americana, né? No jogo do Foi Maracanã. fundamental, né? O título foi fundamental. O título, Principalmente porque ele chamou a responsabilidade quando o Flamengo estava com um a menos em campo. Ele chamou a aquela responsabilidade jogada de do, conseguir. do Gerson, né, foi realmente inesquecível. Ele pegou do lado Foi direito do exatamente. Flamengo, a partir do meio campo, levou até o ataque, brigou com os zagueiros e tocou para o Gerson, né, cruzou na área e o Gerson acabou. Isso, exatamente. E até mesmo nos jogos recentes do Campeonato Carioca, logo após a pandemia. Se não me engano, foi o jogo contra o Volta Redonda. Ele deu dois passes bem açucarados mesmo para Bruno Henrique. Tudo bem que ele perdeu gols naquele jogo, mas ele foi participativo, né? Ele deixou o Bruno Henrique duas vezes na cara do gol e ele conseguiu, e Bruno Henrique conseguiu completar os gols. Eu não sei o que está acontecendo com ele, né? Como eu falei, ele não fica sumido em campo. Ele aparece, mas é que ele está perdendo gols. Está perdendo gols contra o Atlético Goianiense. Ele só duas vezes cara a cara com o goleiro e perdeu Certo. as duas. Jean pegou mesmo. Com certeza. No lance contra o Atlético Mineiro, né, que foi praticamente o lance bizarro da rodada que Bruno Henrique não tocou para ele, acabou chutando na trave, que qualquer torcedor ficou muito irritado naquele momento. E essa defesa de Wilson que eu falei agora há pouco, ou seja, ele no momento só tem, assim, só que eu falo porque a gente já está acostumado a um nível muito acima de Gabigol aqui no Brasil, né? Todo mundo já conhece ele pelo faro de gol dele. Até o momento ele só marcou 11 gols no ano, já vive um jejum de 6 jogos sem marcar, mais de 270 minutos em branco, né? Isso se a gente for contar com os acréscimos. Já são mais de 270 minutos sem marcar. É preocupante, Bruno? Isso ou ainda não? Ou ainda não é preocupante, longe disso? Como você encara isso? Cara, eu acho que é um cenário muito parecido com o do ano passado, nos primeiros jogos dele pelo Flamengo, porque se nós voltarmos ao passado, nos primeiros 5 jogos de Gabigol pelo Flamengo, ele não marcou sequer um gol.
Apenas no sexto jogo dele pelo Flamengo, que foi contra o Americano, ele realmente marcou naquela partida e depois disso começou a fazer um gol atrás do outro. Gabigol, ele não vem tendo atuações ruins nesses jogos pós-pandemia não, né? Nessa pós-volta. E não acredito que ele venha jogando ruim, longe disso, ele realmente busca o jogo, vem buscar a bola a partir do meio campo para poder ajudar a criar jogadas, finaliza bastante também. A questão é realmente ele cara a cara com o goleiro, que não está naquela fase de a bola não entra. Então, acredito que o primeiro gol que ele marcar agora vai ser igual no ano passado. Vai marcar e depois vai marcar um gol atrás do outro e assim sucessivamente. É questão do que a gente fala de zica realmente, né, Vitor? Tá zicado, Com certeza. precisa de um gol da forma que for, seja a bola batendo sem querer no corpo dele e entrando, é Ah, é importante. verdade. É aquilo, né? Quando sair o primeiro gol, vai abrir a porteira, assim a gente espera, né? Bruno, a gente falou sobre essa distância entre Bruno Henrique e Gabigol, os dois em campo. Outra, entre os dois ali praticamente já existe uma forte conexão, né? Como se fosse o arco e a flecha, um depende muito do outro. Você acha que o nível baixo de Bruno Henrique, que até o momento ele está irreconhecível, pode estar afetando diretamente no próprio Gabigol, já que ele faz muito tempo que ele não faz gol, né? Já são mais de 6 jogos que ele não marca. O que você acha disso? Essa fase ruim de Bruno Henrique está afetando diretamente o Gabigol? E pegando um gancho dessa pergunta, vou passar aqui alguns dados sobre esse time de Domi, né, que até o momento não está empolgando. É um time que cria poucas chances de gol. O Flamengo chuta até razoavelmente bom em quantidade, mas no gol a pontaria está terrível. Contra o Coritiba, o Flamengo deu 18 chutes, sendo que apenas 7 foram ao gol. E o Flamengo só marcou um gol. Contra o Atlético Goianiense, em Goiânia, foram só 9 chutes e apenas 3 no gol, e não marcou nenhum gol. Contra o Atlético Mineiro no Maracanã, o Flamengo deu 17 chutes, apenas 2 no gol e nenhum gol, né? Muito preocupante, principalmente esse contra o Atlético Mineiro, né? São 17 chutes e apenas 2 no gol. O que Contra o está Atlético acontecendo com o Mineiro, foi ataque? uma chuva de horrores ali do ataque também, né? Então, Bruno, o que está acontecendo com esse ataque que tanto encantou a América do Sul no ano passado? O que aconteceu? Porque os caras Eu, não aprenderam a jogar, né? Não é possível. eu acho que realmente a relação do Bruno Henrique, a atuação dele na temporada, às vezes, acho que se interfere diretamente no desempenho de Gabigol. Por exemplo, se o Bruno Henrique tivesse dado aquele passe certo contra o Atlético Mineiro, né? Aquela bola, aquele chute errado que ele deu na trave, em vez de tocasse para o Gabigol, a gente não estaria comentando agora sobre a seca do Gabriel, né, Vitor? A É questão, eu verdade, é verdade. interfere sim, às vezes, mas não acho que totalmente. Como eu já falei, o Gabriel ele não vem tendo atuações ruins, ele vem jogando bem, vem buscando a bola no meio de campo para poder ajudar na criação de jogadas. É um jogador que também vem finalizando, mas eu acho que o Bruno Henrique ele está sendo o cara que menos está produzindo algo no ataque. A gente pode falar de Everton Ribeiro, que também não voltou a lá essas coisas, de Rascaeta também, que apesar do gol contra o Curitiba, não vinha tendo atuações bem vistosas. E desse quarteto, Vitor, eu acho que o Bruno Henrique é o que está mais abaixo das atuações do Flamengo nessa volta aí, porque Bruno Henrique está com um problema sério de finalização, de pegar a bola e partir para o ataque, até de jogadas que ele não vem complementando bem. Isso com certeza interfere no sistema produtivo do time lá ali no ataque. Então acredito que o Bruno Henrique interfere sim, algumas vezes na relação com o Gabigol, na questão da atuação do Gabigol, do desempenho dele, mas não totalmente. Acredito que o Gabigol, ele, se não fosse por falta de pontaria mesmo, a gente não acharia de novo falando sobre essa seca que ele está tendo agora, né? Sem dúvidas, né? E os dois são fundamentais na equipe, né? Bruno Henrique é um jogador que até pouco tempo era convocado para a seleção brasileira, né? Tanto é que aquele jogo contra o River Plate, aquela jogada genial no gol de empate, rendeu elogios até mesmo de Riquelme, né? Que
para muitos é o maior jogador da competição. Então, Bruno, e passando para o outro tema, vamos falar sobre esses possíveis reforços do Flamengo, né? Um que já está praticamente encaminhado, já praticamente certo, faltando um ou outro ajuste no contrato, no exame, essas coisas burocráticas, né? Que sempre tem, que é Maurício Isla, o chileno, e o outro que é mais provável, assim, né? Que a pessoa percebe alguns jornalistas comentando sobre isso, Vene Casagrande, saiu no Globo Esporte, UOL, entre outros portais, que é o Guga do Atlético Mineiro. O que você acha desses possíveis nomes? Vamos começar falando sobre Maurício Isla, o chileno. Olha, o Isla, pelo que eu li em algumas matérias falando sobre ele, não vou mentir, não é um jogo, não é um jogador que eu vim acompanhando, tenho pouco conhecimento sobre ele, mas alguns comentaristas e até próprio treinador Rueda, né, o técnico da seleção chilena, elogiou bastante a praticamente contratação do Flamengo. E olha, Vitor, você que acompanha mais o futebol sul-americano, o Isla, que realmente jogou duas Copa América com a Copas América com o Chile, também disputou a Copa do Mundo de 2010 e 2014. Eu sei que você tem grande conhecimento sobre esse jogador. Aí eu queria devolver para você a pergunta sobre quais são as principais características desse jogador para o torcedor que estiver acompanhando aí saber um pouco mais sobre o certamente novo lateral do Flamengo. Então, Bruno, o Isla é um jogador que já ganhou duas vezes a Copa América, um jogador bem experimentado, né, muito raçudo, e eu, hoje mais cedo, pude ter a oportunidade de conversar com um jornalista chileno, que se chama Bruno Garcês. Ele elogiou bastante o jogador, aí ele deixou um comentário bem interessante aqui, abre aspas, o AS, como é conhecido, né? Porque todo jogador sul-americano aqui, com exceção dos que jogam no futebol brasileiro, são conhecidos por apelidos. Aí ele disse o seguinte, abre aspas, o AS é bom lateral, sempre voluntarioso, precisa do físico para jogar em alto nível, tem boa chegada no ataque e marca bem. Fecha aspas. Ou seja, o Flamengo vai ter um lateral bem equilibrado, né? Que chega bem ao ataque, tem um ótimo poder de cruzamento e, em compensação, não vai comprometer lá no sistema defensivo, não vai deixar buracos. E ele também pode passar um pouco da experiência, né? Que para muitos ele é responsável pelo gol mais importante da história do Chile, que aconteceu nas quartas de finais da Copa América contra o Uruguai, um gol para ele praticamente faltando 8, 10 minutos para acabar o jogo, aí ele guardou um chute de fora da área, praticamente na entrada da área, um chutaço indefensável para o goleiro Muslera, né? O Isla também, né, tem 32 anos e como você destacou, a relação do equilíbrio entre a defesa e o ataque será muito bom de ver o Isla no Flamengo, por quê? Principalmente no sistema defensivo, Vitor, porque nós temos o lateral esquerdo, o Felipe Luiz, que defende muito bem, até porque ele passou a maior parte de sua carreira no Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid, que é um time super defensivo, que sabe muito bem se defender. Então, toda essa bagagem que o Felipe Luiz teve agrega demais em qualquer sistema defensivo de jogo que ele for atuar. O Flamengo também tem dois bons zagueiros, tem o Léo Pereira e o Rodrigo Caio. É claro que realmente o Léo Pereira precisa se ajustar, precisa se encontrar nessa defesa. Não é um zagueiro ruim, não também é lá essas coisas. Acredito que seja apenas um bom zagueiro, ok. Não chega aos pés de Pablo Mari, com certeza qualquer torcedor deve concordar com isso. Pablo Mari Aí, com era certeza, né? assim, É diferenciado. muito diferenciado do Pablo Mari. Acredito que o Léo Pereira seja um bom zagueiro e com um sistema defensivo já planejadozinho, acredito que terá boas atuações. E o Rodrigo Caio também e o Isla agora. É claro que com a saída do Rafinha, o Rafinha não era um jogador que também deixava muito a desejar na defesa. O Rafinha era um bom defensor, um bom lateral que ia até o ataque e fazia boas jogadas. Era um lateral também que encontrava esse equilíbrio. E acredito que o Isla também pode recompor de forma natural. Não acredito do mesmo nível que o Rafinha. Claro, pode ser melhor, pode ser pior ou não. Só o tempo isso irá dizer. Mas é interessante o Flamengo buscar um jogador com essas características, diferente do Guga, né? O Guga
caso vier, está em negociação, pelo que a gente sabe. O Guga, caso vier, ele tem características muito ofensivas, porém nada satisfatórias na defesa. O Guga realmente é um jogador que deixa muito a desejar na defesa, é muito bem no ataque, porém precisa consertar esse lado. E entre os dois, caso realmente se concretizem essas negociações, Isla, para mim, sem dúvida, chega para ser titular. Certeza, né? E Bruno, aproveitando esse assunto do Guga, Guga é um jogador jovem, né, de 21 anos, que vai completar 22 anos nos próximos dias. É, como é que eu posso falar sobre ele? É um jogador que chamou muita atenção no Avaí, né? Justamente pela qualidade de chegar muito à frente, com boa dinâmica, um lateral muito ofensivo, chuta bem, cria chances reais de gol. Mas, assim, nós sabemos que não é uma negociação nada fácil, né? Até porque o Atlético Mineiro é um dos candidatos ao título, né? Não vai ser tão simples assim para liberar um jogador importante para outro candidato ao título, principalmente se tratando do Flamengo, que é aquela equipe a ser batida, não só no cenário brasileiro, mas no cenário sul-americano, né? E eu queria perguntar para você se o Guga, se realmente vale a pena pagar os 5 milhões de euros que o Atlético Mineiro tanto pede por ele. Olha, Vitor, eu acho que, assim, convertendo, né, de 5 milhões de euros para a cotação real, ficar 32 milhões de reais, 32,700 mil, quase 33 milhões de reais. Acredito que é um valor muito alto a se pagar por um lateral direito. Eu acho que, caso o Isla realmente chegue, seja anunciado, não será tanta prioridade. Claro, nós temos que ter um lateral reserva. Apesar das boas atuações de João Lucas, acredito que ele não é um jogador ainda maduro, igual o Guga, que já tem uma boa rodagem, para poder substituir o Isla. Eu não pagaria esses 32 milhões de reais, quase 33, para um lateral direito que viria a ser reserva. Vai ser reserva porque o Isla é um jogador já muito experiente, com bagagem na Europa, campeão pela sua seleção. Acredito que entre ele e o Guga, o Isla com certeza vai ser o titular. E eu não pagaria esse valor de 32 milhões de reais para um lateral que vier a ser reserva. Acredito que, claro, temos que levar em consideração por um jogador que é promissor, o Guga ainda é, tem 21 anos, vai completar 22 anos daqui a alguns dias, como você muito bem falou, mas é um jogador que eu investiria um pouco abaixo desse valor, uns 25 milhões, 24 por aí, nessa média, era um valor aceitável, assim, seria alto também, seria, mas na minha visão seria um valor aceitável nesse que eu falei, de 24, 25 milhões de reais, para poder o Flamengo contratá-lo. Acho que se o Flamengo pagar esse valor integral, que foi é, proposto pela equipe do Atlético Mineiro, pelo que a gente sabe, né? Pelo que anda comentando os jornalistas nesses dias, acredito que é um valor muito alto, Vitor, para a gente pagar 32 milhões de reais um lateral que virá, caso vier, para ser reserva. Aí eu queria também saber sua opinião sobre isso daí. Você acha justo esse valor que o Flamengo vai pagar? Ó, o Flamengo pode pagar o Guga? Então, Bruno, é o seguinte, lógico que um ou outro torcedor pode falar, mas Bruno, mas Guga é muito promissor, é um jovem talentoso, e jovem que recentemente passou pela seleção olímpica e tal. Lógico que tem toda essa bagagem e tal de seleção de categoria de base, né? Mas é aquilo, é um valor bem salgado, principalmente em meio à pandemia, né? Isso não pode ser esquecido de maneira alguma. E outra, pagar tudo isso para um jogador que vai vir para ser reserva é muito arriscado. Eu não pagaria. Se o Atlético Mineiro resolver diminuir o valor, aí é outra história, aí sim, mas a princípio é 5 milhões de euros, quase 33 milhões de reais, e eu acho sem sentido isso. Então, Bruno, para finalizarmos aqui este debate muito maneiro, né, que passou muito rápido, eu queria que você fizesse um destaque final das coisas que estão acontecendo contra o Flamengo. Com o Flamengo, aquilo que realmente lhe chamou a atenção, pode ser no jogo, nos bastidores, no decorrer da semana, algo que realmente você quer destacar. Olha, para poder fechar esse assunto, eu queria falar realmente sobre o ataque do Flamengo, Vitor. Como já foi falado, Bruno Henrique e Gabigol estão em situações muito abaixo, e eu queria
já aproveitar esse gancho do Bruno Henrique, dizer que, na minha visão, é o jogador mais abaixo da equipe titular nesta temporada do Flamengo. É claro que nós podemos avaliar outros jogadores que também não tiveram a mesma atuação igual ao do ano passado. A gente sabe que é difícil, principalmente dada a situação que estamos vivendo na pandemia, mas o Bruno Henrique, nem no começo da temporada, ele foi o mesmo da temporada passada. E quando voltou, pós essa paralisação, o Bruno Henrique voltou muito abaixo. E aquela expectativa que a gente tinha, não, o Bruno Henrique vai melhorar com o tempo que teve treinando e tudo mais, não se concretizou. Então, acho que realmente a gente deve cobrar mais o Bruno Henrique. É um atacante que teve sua renovação com o Flamengo, né, né, Vitor? E Isso, também exatamente. teve um O aumento salário salarial. aumentou, né? O salário aumentou e, pelas Com informações, certeza. chegou a quase a 1 milhão ou a R$ 1 milhão por mês. Então, é um jogador que nós temos que realmente cobrar. É um jogador que tem muito potencial de produção. E, na minha opinião, dentre os 11 titulares do Flamengo desse ano, é sem dúvida o jogador que mais apresentou falhas nas suas condições de produção. Jogador muito abaixo, está deixando muito a desejar. Claro que também tem outros jogadores que não voltaram no mesmo nível do ano passado, como foi o Arrascaeta, como foi o Everton Ribeiro. Tiveram oscilações nessa temporada, mas o Bruno Henrique, na minha visão, até nas partidas que ele marcou gols, que ele deu assistência, apareceu muito pouco. Então, eu queria chamar muita atenção mesmo nessa questão do Bruno Henrique. É um jogador que a gente deve cobrar, a gente deve realmente, é claro, sempre na medida da compreensão, na medida do possível, respeitosamente, cobrar o jogador que ganhou muita coisa pelo Flamengo, ganhou praticamente tudo que disputou, só não ganhou a Copa do Brasil e o Mundial, né? Claro, mas é um jogador que tem muita capacidade de produção e isso não vem se concretizando nessa temporada. Então, uma questão que a torcida do Flamengo realmente tem que se embasar mais para poder criticá-lo, claro, na medida do possível, respeitosamente, e poder fazer com que ele, de alguma maneira, volte a jogar aquele futebol vistoso de 2019, que foi muito decisivo para o Flamengo. Vale ressaltar aqui, na minha opinião, claro, acho que de muitos também, Bruno Henrique foi o segundo jogador mais decisivo da temporada passada, e também um segundo mais decisivo pelas conquistas que o Flamengo teve nesse período com o Jorge Jesus. E você, eu queria também saber do seu destaque final nesse podcast, Vitor. Então, Bruno, logo de princípio, eu concordo com tudo que você falou aí a respeito do rendimento muito ruim de Bruno Henrique. E eu queria destacar, assim, esse jogador que eu acho, como é que eu posso falar ele? Eu acho ele muito surreal, tá entendendo? Como pessoa e como jogador é muito craque. Eu queria destacar a entrevista de Felipe Luiz, que chamou muita atenção. A forma como ele se comportou como um capitão, sem a faixa, né? Ele chamou a responsabilidade e falou que os problemas internos ali ficariam justamente ali entre os jogadores, comissão técnica e diretoria, e ninguém da imprensa e os torcedores não iam saber do que estava acontecendo nos bastidores do Flamengo. Lógico que a gente já sabia que havia alguma coisa ali, né? Principalmente por se tratar da saída de Rafinha, que o ambiente não estava bom com duas derrotas, né? E eu queria destacar tudo o que que Filipe Luiz falou na entrevista, principalmente a atuação dele contra o Coritiba. Ele fez uma atuação muito acima da média, principalmente porque aqui no Brasil a gente praticamente não vê lateral esquerdo e lateral direito se destacando com boa frequência, né? E Filipe Luiz é apenas uma exceção, né? Ele é um craque, joga ali, jogador já consolidado na Europa, ganhou títulos importantes na Europa, veio para o Flamengo ser o time do coração e conseguiu jogar, e ainda consegue jogar em alto nível, mesmo com uma idade já avançada, né? E me chamou muita atenção a forma como ele foi muito claro, né? Foi muito sensato e seguro nas palavras, e o meu destaque final fica por conta dele. Bom, também Bruno Henrique e Felipe Luiz, nossos destaques finais, com muitas razões da gente falar sobre eles, né? Bruno Henrique sobre a sua atuação na temporada e o Felipe Luiz não só pela sua liderança, ele tem também como um jogador experiente,
mas também pelo futebol apresentado pelo Flamengo. É uma qualidade absurda o nível do Filipe Luís para o restante dos laterais esquerdos no Brasil é algo absurdo, cara. Eu acho que Filipe Luís, com certeza, é um dos grandes nomes, um dos grandes laterais esquerdos que está atuando no Brasil e com certeza vai ficar marcado na história por estar jogando Brasileirão, estar jogando aqui no Brasil e principalmente, claro, por ter conquistado títulos importantes aqui no Flamengo. Então, Bruno, e praticamente entra ano, sai ano, ele continua jogando em alto nível, né? Ele que costuma defender muito bem, e agora com o Dominic Torrent, ele vai ser uma peça muito fundamental na criação das jogadas. Ele que vai sair da lateral para praticamente jogar no meio, né? Como se fosse o primeiro ou segundo volante, sendo fundamental na saída de bola e nos passes para quebrar o sistema defensivo adversário, né? Não só como no time do Domenech, mas também no time de Jorge Jesus. Dava para perceber que os laterais tinham funções diferentes. O Rafinha e Filipe Luís na construção de jogo do Flamengo com o Jorge Jesus. A partida mais que podemos dizer como referência do que estamos falando foi naquela partida contra o Internacional, do primeiro jogo das quartas de final da Libertadores no Maracanã, que o Flamengo venceu por 2-0. O Filipe Luís, no segundo gol do Flamengo, no gol do Bruno Henrique também, ele quebrou praticamente aquela linha de marcação do Internacional, pegou a bola por dentro, deu o passo do Gabigol e com a linha já quebrada, com a defesa totalmente do Internacional, como é que se diz, quebrada, podemos dizer, o Gabigol tocou para o Bruno Henrique e o Bruno Henrique concluiu para fazer o segundo gol. Então é uma dessas partidas que a gente pode falar do que você também estava apresentando sobre o Filipe Luís. Ele jogava muito por dentro, claro, que tem alguma situação de jogo que ele realmente precisava ir à linha de fundo, cruzar, porque ele é um lateral de origem. Mas uma das funções na construção de jogo era o Filipe Luís jogando por dentro e o Rafinha sendo mais aberto, dando mais amplitude até o final do campo para dar aquela abertura de jogo do Flamengo. E o Filipe Luís por dentro, com a Rascaeta mais na ponta, recebendo a bola, também com o auxílio do Bruno Henrique. Então realmente uma visão bastante importante da gente frisar nesse futebol do Filipe Luís. Exatamente, Bruno. E só para finalizar, assim que Jorge Jesus chegou, que ainda estava ali em processo de adaptação e muitas dúvidas, Filipe Luís teve uma conversa com ele e pediu para ele centralizar um pouco mais o futebol dele, né? Até porque ele já não é mais um jovem, já não chega com tanta frequência à linha de fundo para ir e voltar. Filipe Luís mesmo disse que não aguentaria esse rumo de ficar indo e voltando direto como Olha, lateral o e que ele exemplo máximo que você está falando isso agora foi, sem dúvidas, na primeira partida do Filipe Luís, naquele jogo contra o Bahia, né? Totalmente fora de ritmo e nós exatamente. vimos que nós vimos que ele realmente não está na sua melhor parte física, claro, da carreira. O Filipe Luís já está quase no fim da carreira, acho que tem mais de 2 temporadas pela frente até se aposentar, mas naquela partida ficou muito claro que ele realmente naquele jogador de velocidade, aquele lateral raiz, né, Vitor? Com certeza. Agora, como é que a gente sabe muito bem da qualidade técnica dele, né? E a partir do momento que ele deixa a lateral para jogar no meio ali, praticamente jogando em linhas com o Ilharão ou o Gerson, o time cresce de nível absurdo, porque ele tem uma qualidade técnica muito, muito absurda aqui para o nível do futebol sul-americano. Sem falar que ele é um jogador muito inteligente, né? Ele é aquele tipo de jogador que consegue fazer algo bem diferente sem tocar na bola, né? Algo muito raro, principalmente aqui no futebol sul-americano, né? Não, sem dúvidas. O Felipe Luiz, na verdade, quando ele veio, quando se juntou ao Rafinha, né? O Flamengo logo de cara, só pelo nome dos laterais, o Flamengo apresentava a melhor dupla de laterais, no meu ver, e também de muita gente, do futebol sul-americano. Isso só se concretizou com o tempo que os dois iam jogando na equipe de Jorge Jesus. As laterais do Flamengo com Rafinha e Felipe Luiz foi algo realmente que criou bastante, ajudou bastante na capacidade de produção do sistema ofensivo do time, tanto do sistema ofensivo do Jorge Jesus, como na parte defensiva. Nós fomos, com certeza, referência em tudo que é posição com o time de Jorge Jesus.
nós somos referência no gol com o Diego Alves, na zaga com Pablo Mari e Rodrigo Caio, nas laterais com Felipe Luiz, o Rafinha, na dupla de volantes, com certeza, com Arão e Gerson, e principalmente do meio para frente com aquele quarteto também de hoje, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol. Cara, eu acho que o ano passado, até Uma seleção, né? Uma há uma máquina. máquina naquele time do Flamengo, claro, ficou na história. O Domenech Torrent também agora pode fazer história no Flamengo também. Tem tudo para dar certo, no meu ver. Apesar de realmente a gente tem que ter tempo para poder dar ele. É um técnico que tem bagagem na Europa, foi auxiliar do Pepe. Não é qualquer pessoa que está à frente do Flamengo. Então, eu acredito que ele pode dar certo, porém, só o tempo irá dizer, né? Com certeza, tomara que ele dê certo no Flamengo, que ele possa conseguir formar uma carreira muito sólida, muito vitoriosa aqui no mais querido, né? Porque Jorge Jesus deixou, entre aspas, o torcedor muito mal acostumado com títulos, né? Ganhou praticamente tudo, só não ganhou o campeonato de clubes, o mundial, né? Só não ganhou o mundial de clubes, nem a Copa do Brasil, mas o restante ganhou tudo. E Bruno, eu queria agradecer a você pela disposição, pela vontade em participar, né? Muito obrigado pelos comentários, pela forma como você interagiu no Queria bate-papo. falar sobre o Flamengo, Muito, muito cara. assim. Principalmente um cara do Flamengo como você, a gente pode agregar muito aí nesse novo projeto. E vamos adiante, cara. Pra cima. Com certeza, vamos para cima que é apenas o primeiro episódio, né? Muito obrigado aí, viu, Bruno? Fica com Deus, um abraço aí. E em breve estaremos aqui para fazer o segundo episódio, né? E depois de deslanchar, igual o time de Jorge Jesus, né? Tomara, tomara, cara. Eu que agradeço mesmo. Valeu, mano. Tamo junto e obrigado aí.